Muito bem. Prova da Unisc, verão 2013, questão número 37. A expressão Sn igual a 4n ao quadrado menos 150n permite que se descubra a soma dos n termos iniciais de uma progressão aritmética. Assinale a alternativa que mostra o 20º termo desta PA. Então, vou destacar aqui a pergunta. 20º termo desta PA. O que ocorre? Foi dada essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela é a fórmula da soma dos termos, da soma de n termos de uma determinada PA. Então, como ele me pede o 20º termo, não basta eu substituir o n por 20, porque se eu substituir o n por 20, eu vou descobrir a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Ele não quer a soma, ele quer o 20º termo. Então, o que eu preciso fazer? Bom, inicialmente eu substituo o n por 20 para descobrir essa soma, e depois eu substituo o n por 19. Aí eu vou ter a soma dos 20 primeiros e a soma dos 19 primeiros. E aí eu desconto um valor do outro. Ou seja, S20 menos S19. S20, né? Substituindo n por 20, como é que fica? 4 vezes... Deixa eu retornar aqui. Esse 4 aí não ficou legal, vamos de novo. 4 vezes 20 ao quadrado menos 150 vezes 20. Isso aqui tudo menos a soma dos 19 primeiros termos, que seria 4 vezes 19 ao quadrado menos 150 vezes 19. Aqui, moçada, para aplicar um cálculo mais rápido, ó, coloca em evidência, para não ficar fazendo todas essas contas. Ó. 4 vezes 20 ao quadrado menos 4 vezes 19 ao quadrado, coloca o 4 em evidência aqui. Ó. 4 vezes. Aí eleva o 20 ao quadrado, né, que vai dar 400, menos 19 ao quadrado, que vai dar 361. 150 vezes 20 negativo, 150 vezes 19 positivo. Por que positivo? Porque esse sinal negativo aqui, quando eu multiplico aqui com esse sinal negativo, ele, né, negativo com negativo dá positivo. Então, 120 vezes o 150 negativo, somado de 19 vezes o 150, vai ficar 150 negativo. Eu fiz por raciocínio, podia também ter colocado em evidência, né? Aí ficaria 20 menos 19, né? Que daria 1, né? Por isso que fica 150 vezes 1. E aí é só fazer essa conta aqui, ó. 460 menos 361, que dá 39. 4 vezes 39 menos 150. 156 menos 150. Isso aqui dá 6. Portanto, o gabarito América. Agora, teste 38 aqui. No gráfico da função f de x igual a 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais 8, foram destacados os pontos A, B e C. Se esses pontos são, respectivamente, o vértice da parábola e as raízes da função, podemos concluir que a área do triângulo ABC mede... Então, a questão está perguntando a área do triângulo. Bom, pessoal, para poder calcular a área desse triângulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o gráfico dessa função aqui. O gráfico, uhul. E eu não me canso de falar gráfico. Muito bem. E vocês já estão enjoados de eu falar gráfico. Não enjoem da palavra gráfico. Sonhem com os gráficos. Muito bem. Aqui está a função do segundo grau. O que eu faço? O que eu faço aqui? Para montar esse gráfico, eu preciso inicialmente calcular as raízes.
por fórmula de Bhaskara, ou pelo método da tentativa, né, o método da soma e do produto, eu chego que as duas raízes são menos 2 é uma delas, 4 é a outra. Bem, de posse das raízes, eu já posso iniciar o procedimento aqui de traçar o gráfico. Aqui está o y, aqui está o x. Menos 2 é uma raiz, ó, menos 1, menos 2. E 4 é outra raiz. 1, 2, 3, 4. Tá. Aí, vamos destacar as raízes aqui. O x do vértice, onde é que ele fica? Ele fica bem no meio, né? Ele é o ponto médio. Então, se ele fica bem no meio, é só tirar uma média. É só somar menos 2 com 4, que vai dar 2, e dividir por 1. Resultado 1. Então, aqui está o x do vértice. O y do vértice, para descobrir o y do vértice, palavrinha mágica, substitui. Eu vou pegar esse 1 e colocar lá no lugar do x, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 8. E isso aqui, cuidado, ó, o menos 1, observem que o sinal não está dentro de um parênteses, né? Porque 1 era positivo, esse sinal negativo aqui não está dentro de um parênteses, de modo que vai ficar negativo, né? Cuidado com isso aí, façam com muita atenção. 9. Então, o y do vértice vale, botar o 9 aqui, ó. 9. Muito bem. Aí eu tenho mais um ponto aqui, que seria o ponto 1 e 9. Bom, de posse desses 3 pontos, nós temos aqui a nossa amiga parábola, que vai fazer essa curva aqui, retornando aqui. Aí o que ele diz? Que o vértice e as raízes são os pontos A, B e C. Então, vamos dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. E aí formou um triângulo, né? Ele está dizendo que forma um triângulo. Perfeito. 3 pontos formam um triângulo. Legal. E o que ele quer? Ele quer a área desse triângulo. A área desse triângulo aí é base vezes altura, área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Triângulo. Então, a base de menos 2 a 4, a distância do menos 2 até o 4 é 6. Vezes a altura, né, de 0 até 9 é 9. Dividido por 2. E isso dá 27 unidades de área. Portanto, o gabarito do teste 38 é Equador, um teste de função do segundo grau. Valeu?